Oi, pessoal! Hoje nós resolvemos fazer aqui um bate-papo num lugar diferente, aqui no fundo do quintal. Se tiver barulho de cachorro, é o cachorro do vizinho. Umas cigarras de vez em quando, uns ventos, assim, umas árvores batendo. Mas a gente está fazendo aqui uma conversa sobre 7 coisas que todo mundo deveria saber antes de casar. Não Muito sai importante. daí! Gente, família. Então vamos falar sobre esse tema. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando vocês casaram com a família também. Não dá para a esposa ou o marido, enfim, se desvencilhar da família. Você casou também com o cunhado, com a cunhada, com os irmãos dele, dela, com o sogro, com a sogra, todo mundo junto. Você tem que aprender a conviver com eles. Não dá para falar, não, vamos mudar para outro planeta para não ter que ver. Não dá certo. Pelo menos aqui ainda no nosso mundo não dá, porque eles vão ter como ligar, fazer uma videoconferência, né? Sempre vai ter. É verdade. E assim como a nossa própria família, a gente não tem controle como eles são, muitas vezes a gente não concorda com o que fazem, com o que pensam. A família do marido, da esposa é a mesma coisa. A gente também não tem controle, a gente também pode concordar, discordar, a gente pode ter divergências, exatamente. Então, é a mesma coisa. E ninguém comanda como é que vai ser, como os seus irmãos, seus cunhados, seus sogros vão ser, né? Então, a gente tem que amar do jeito que eles são, né? Sim, amá-los da forma que eles são mesmo. Porque, olha só, quando nós casamos, e qualquer casal acontece isso, a gente teve muitas diferenças. A família dela é muito diferente da minha. Totalmente. O que é uma coisa assim óbvia e comum para a família dela, para mim é totalmente diferente. Então a gente teve uma série de coisas que a gente teve que ajustar para a gente conviver bem. Isso vai continuar na família dela. Aquelas verdades que sempre foram da família dela vão continuar. E as da minha também, né? As minhas são descendentes de espanhóis, todos eles gostam de falar alto, faz bagunça, tá, aquela coisa. A dela já é diferente, tem outros costumes. Também gosta de falar alto. Mas são diferentes. Mas são diferentes, né? Isso vai ser sempre, gente. Tem que aprender a conviver com eles. Viva bem com a família do seu esposo, da sua esposa. Exatamente. Então a primeira coisa que você devia saber é que você casa com a família também, não só com seu marido, com a sua esposa. Vamos lá. A segunda coisa que você devia saber antes de casar é que você vai ter que prestar contas. E prestar contas passa a ser uma coisa natural para um casal que se ama. Não é, meu amor? Se você quiser ser independente, não casa. Porque tem outras pessoas que dependem de você. Né? Marido, vai sair de casa, tem que avisar a esposa. Ou vai chegar mais tarde, tem que avisar a esposa. Sim. Esposa, você vai chegar mais tarde, sair, vai comprar alguma coisa, tem que avisar o outro, porque os dois sofrem. Né? Os dois são, não sei se sofrer a palavra, às vezes sim, dependendo da situação, da decisão que você toma, sem avisar, sofre, mas no mínimo, os dois são impactados. Por qualquer coisa que um fizer, o outro é impactado. Então, é importante prestar contas. Prestar contas não quer dizer que você vai deixar de ter a sua própria opinião, a sua própria liberdade, mas só que a sua liberdade, ela está vinculada ao outro, porque tudo que você fizer vai afetar de uma forma positiva ou negativa o seu cônjuge. Então, você tem que saber que vai ter que prestar contas. Não tem jeito de não prestar contas depois que casa. Os dois, não só a esposa vai prestar contas ao marido, mas o marido também presta contas à esposa. A palavra de Deus diz que a gente, depois que casa, se torna um. Né? Isso. Então, tudo que um faz impacta o outro. Você depende do outro. Você precisa prestar contas do que você está fazendo. Ah, não, eu quero ser independente, quero entrar e sair a hora que eu quiser, faço o que eu quiser com o meu dinheiro, compro as coisas, faço, saio, entro. Então, não casa. Porque você vai ter problema. Casou? Saiba, né? Você vai precisar prestar contas.
Finanças. Ai, 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 ai. Esse é um dos maiores problemas que os casais enfrentam. Principalmente agora nessa questão de pandemia, muita gente deve estar sofrendo disso. Sim. Mas esse é um dos maiores motivos de separação. Ou pelo menos é aquele que starta, né? Que dá aquele negócio que aí tudo fica uma porcaria depois. Né? Vocês têm que ter finanças ordenadas. Um não pode sair gastando o que quiser sem prestar conta para o outro. Né? A gente volta no tema anterior. Sim. Né? O dinheiro não é mais só seu. O dinheiro passa a ser dos dois. Independente se você vai ter conta conjunta, se você não vai, como é que você vai fazer. Mas não pode ser um gastão e outro pão duro. Né? Não pode um sair fazendo o que quiser, gastando dinheiro, depois não consegue pagar as contas. Não pode ter aquilo. Depois que você casa, o dinheiro não é só seu. Mesmo que você trabalhe e tenha o seu dinheiro, mas tudo que você usar, da forma que você usar o seu dinheiro, vai impactar o seu cônjuge. Então, se cada um agir como se o dinheiro fosse só seu, o casal não vai para frente, o casal não avança, não conquista nada. Não prospera, Não né? prospera, porque vocês estão separados nessa área das finanças. Então, as finanças têm que ser um ponto de união entre o casal, que os dois juntos decidam como usar o dinheiro, quais são as prioridades, quais são os planos. Os planos para o futuro, né? Isso. Os desejos, né? Vocês têm que convergir. Não adianta um achar que a vida é só viajar e o outro quer guardar dinheiro para ter uma casa própria. Não vai dar certo. Vocês precisam entrar num acordo. Não, de vez em quando a gente vai viajar, mas a gente vai guardar dinheiro, ou vai comprar uma casa e financiar, enfim. Né? Não dá para um querer o carro do ano todo ano e o outro quer fazer a faculdade, sei lá. Tomara a Deus que você tenha dinheiro suficiente para você conseguir fazer tudo que você queira sem depender de nada. Mas essa não é a realidade da maioria dos casais. Não. Você tem que priorizar onde vocês vão investir o dinheiro de vocês para o futuro, para uma velhice, né? Para uma aposentadoria boa, não ficar só dependendo do governo. Né? Com certeza. Precisa ter prioridades na hora de usar o dinheiro. Então, essa é a terceira coisa que você deveria saber antes de ter casado, que é o dinheiro não é mais só seu, é dos dois. É isso aí. A quarta coisa que você devia saber antes de casar é que você vai ter tarefas de casa e que todo mundo tem que contribuir para que a casa fique em ordem. Todos trabalham, todos colaboram. Né? Às vezes tem casais que o marido trabalha, a esposa não, ou vice-versa. Eu já vi casos de que a esposa que trabalha, o marido não, enfim. Cada casal tem uma dinâmica diferente, né? Sim. Mas os dois precisam colaborar com a casa. Vamos imaginar, os dois trabalham. Aí chega em casa, só a esposa faz as coisas. Não tá certo. Maridão, depois você vai querer ter um bem bom lá à noite, né? Não vai ter. Não. Ela tá cansada. Quando ela falar que tá cansada com dor de cabeça, é verdade. Não é porque ela não quer só. É porque ela fez muita coisa sozinha. Então, os dois precisam dividir as tarefas domésticas. Sim. Né? Sei lá, um faz a janta, outro lava. Né? Ou um faz o prato principal e o outro faz a salada, sei lá. Depois os dois lavam as coisas juntos, né? Os talheres, os pratos, enfim. Né? O dia da faxina, um pega uma parte da casa, outro pega a outra. Se você não pode ter alguém que, né, te ajude nisso. A roupa, a mesma coisa. Enfim, né? Vocês precisam cuidar das tarefas domésticas e elas são responsabilidade dos dois. Os dois moram lá. O problema é que muitas vezes você vem de uma família em que, por exemplo, só a mãe faz tudo. E aí você acha que na sua casa também vai ser a mesma coisa, que a sua mulher vai fazer tudo. Só que não. Né? Hoje em dia não funciona mais. Se ela trabalha fora, então os dois têm que fazer. Né? Se os dois trabalham, quando chega em casa, os dois estão cansados, os dois têm que dividir as tarefas. Né? Então tem que esquecer um pouquinho o padrão que você veio da sua família de origem. Sim. E pensar que agora o padrão é outro, né? E a maioria dos casais hoje em dia, os dois trabalham, os dois precisam ajudar, né? As tarefas da casa são responsabilidades dos dois. Então, essa é a quarta coisa que você devia saber
antes de casar. É isso aí. Conflitos. Ai, 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 ai. A quinta coisa que nós vamos falar é sobre conflitos. Todo mundo passa por conflitos. Eu tenho um jeito de pensar, minha esposa tem outra forma de pensar, né? Como nós vamos fazer, nós estamos falando agora de várias coisas, né? Como é que nós vamos cuidar da casa, o que é importante, o que não é, para onde vai viajar, como vai gastar o dinheiro. Todas essas questões, elas geram conflitos. Sim. Você vai ter conflitos. Se você casou achando que tudo vai ser lindo e maravilhoso, que nem os filmes românticos, né? Não vai ser assim. Sabe aquela história do "e viveram felizes para sempre", né? Aqueles filmes de conto de fada sempre acabavam assim. Não é verdade. No dia seguinte, você vai ter que lidar com situações do seu dia a dia. Sim, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, eles vão ter conflitos, né? Até o príncipe encantado com a Cinderela vão ter conflitos. Vão ter conflitos, gente. A Branca de Neve é porque não mostrou o dia seguinte do beijo do príncipe que acordou ela. Ela no dia seguinte, ela também estava com problema. Ela tinha problemas, não tem jeito. E o príncipe também, enfim. Né? Você vai ter que aprender a lidar com os conflitos, né? Você precisa ter habilidade, né, para resolver os seus conflitos, para não deixar eles virarem grandes problemas. Angústias e mágoas são geradas por causa de pessoas que não sabem resolver os seus conflitos. Você precisa ter humildade para identificar os seus problemas e assumir, né, a sua parte no problema e no conflito, né, meu amor? Sim, com certeza. Precisa ter técnicas, né? Você precisa saber que às vezes você vai ter que ceder, às vezes o outro vai ter que ceder. Às vezes vocês não vão chegar num acordo, e se não for uma coisa importante, deixa para depois, ou deixa para lá, não liga. Né? Você vai ter que ter sabedoria. A minha esposa tem muita sabedoria nessa questão. Né? Por exemplo, quando a gente ia viajar, vou dar um exemplo mais banal, facinho, né? Sem muitas, né, polêmicas. Quando a gente ia viajar, ela me perguntava assim: você acha que é legal a gente ir para a praia ou para o campo, né? Vamos para um outro estado, vamos por aqui. Eu acho que dessa vez eu queria ir para o campo, alguma coisa, um hotelzinho assim e tal. Ela ia atrás, resolvia tudo, porque que não tinha o menor interesse para mim. Ia ser muito maçante se eu quisesse. Né? Aí, depois, ela vinha já com aqueles que ela gostou, que ela queria, né, que ela achava bom, e aí ela me apresentava. A gente nunca discutiu por causa disso. Eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. Essa mesma ideia, ela pode ser levada para conflitos muito maiores, né? Onde nós vamos gastar o nosso dinheiro. Sim. Né? Tem coisas que para você... Educação dos filhos. Quero dizer assim, tem coisas que para você podem ser fundamentais. Você, não, isso para mim é muito importante. E para o outro tanto faz. Então, se para você tanto faz e para o outro é muito importante, então deixa para quem é muito importante opinar e a opinião dele valer mais, né? Sim. Independente se é mulher ou homem. E tem outros assuntos que para o outro é que vão ser mais importantes. Então, aí aquele é que vai ter uma palavra mais forte, né? Então, o fato é, a gente não concorda em tudo, sempre, não. E aí a gente tem que estar disposto a abrir mão, muitas vezes, de coisas que a gente não concorda, mas não são tão relevantes para nós, e para que em outras ocasiões, em outros assuntos, onde aquilo é realmente relevante para a gente, aí a gente faça valer a nossa vontade, mas a gente vai alternando. O importante é que não é só um que vai vencer sempre, não, os dois vão alternando, vão abrindo mão, os dois estão dispostos a abrir mão de coisas, porque pelo bem da família, pela unidade familiar, né? Tem coisas que para mim não são tão importantes, eu abro mão. Por exemplo, quando a gente foi decorar a nossa casa, a maioria das coisas foi a minha esposa que fez, que pensou tal. De vez em quando ela falava, o que você gosta mais, desse ou desse, porque ele tinha gostado dos dois tal. Mas isso foi um tipo de coisa que eu não fiquei interferindo muito. De vez em quando eu falava, isso eu não gostei, mas tem outra, né, outra opção? Tem essa, então legal tal. Mas a maioria das decisões eu deixei para ela.
Já tem outras coisas que podem ser mais importantes para mim. Agora tem situações, tem coisas que são muito importantes e que os dois realmente têm que entrar num acordo, né? Sim. Às vezes o conflito é por uma coisa muito séria, muito, muito relevante para os dois e que tem que haver um acordo. Então, é a hora de sentar, orar e pedir ao Espírito Santo que dê a clareza, né? E que os dois entrem num acordo naturalmente, que venha do Espírito. Porque às vezes eu estou firme ali na minha opinião, ele está firme na opinião dele e nenhum dos dois quer abrir mão. Então a hora é de sentar e pedir ao Senhor que oriente, né? Porque Deus é que faz, é que muda os corações, né? Verdade. E Ele é que dá discernimento, dá sabedoria na hora de tomar decisões. Você tem sempre que pedir sabedoria para o Senhor. E pensar, mas será que eu estou sendo cabeça dura agora nessa hora? Será que eu não podia ceder? Estou lembrando de um caso, logo que a gente casou. Não, a gente não tinha casado. A gente não tinha casado, de montar a cozinha. Sim. Montar a cozinha. Quando nós estávamos assim muito próximos de casar, né? Eu estava guardando dinheiro para lua de mel. Eu sempre brincava, conto para todo mundo. Minhas prioridades no meu casamento era lua de mel e lua de mel. Eu só pensava na lua de mel. Eu falava, olha gente, eu só vou ter uma lua de mel. Então eu quero aproveitar, não quero ficar regulando dinheiro, que eu tenho que ir para um restaurante contadinho, ah não, hoje nós vamos, amanhã não vamos. Eu não sei, poucos dias a gente queria aproveitar. Né? Claro que não ia ser nada nababesco, mas assim, eu queria aproveitar, ela também, né? Mas tinha uma questão que para ela era fundamental, que não dava para entrar na casa sem a gente ter pelo menos alguns móveis na cozinha. Né? Não, eu preciso de ter móveis na cozinha, senão como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou cozinhar? Ele não queria fazer a cozinha, mas acontece que a cozinha para mim era fundamental, porque eu não gosto de bagunça, então eu pensava, como é que eu vou cozinhar sem ter móveis na cozinha? Então eu queria fazer os móveis da cozinha e ele queria guardar tudo para a lua de mel. Aí esse foi, acho que um dos primeiros conflitos que a gente teve, não tinha nem casado. Eu falava, não vou comprar agora, a gente compra depois. E ela, não dá para entrar em casa sem isso, tá? Aí a gente falou, não, peraí, vamos lá. Então vamos ver, a gente diminui um pouco aqui na lua de mel, tá, faz um negócio. Vamos fazer acho que metade, né, que a gente fez, não é? A gente fez essa inteira? Foi na outra casa, né, que a gente fez metade. Não, vamos fazer o que a gente consegue aqui na cozinha, tá, um negócio mais simples, não precisa ser o top, né, o top das galáxias, né, e vamos resolver essa questão, vamos felizes para a nossa lua de mel. Fomos embora, a gente não fez outras coisas, né. A gente fez a cozinha e o quarto só. O resto da casa não tinha móvel nenhum, mas tudo bem. Estávamos felizes. E a gente chegou num acordo. Né? E vamos embora. Então essa é a quinta coisa que você deve saber antes de casar, que você vai ter conflitos. E que você tem que saber resolvê-los, porque todos teremos conflitos. Resolvê-los pacificamente, de uma maneira boa, que seja um ganha-ganha. Isso aí. A sexta coisa que todo mundo devia saber antes de casar é... Sexo. Eita, mas o que tem o sexo? Gente, é o seguinte, é mais uma das coisas que tem muitos nos filmes e acontece demais. E o pessoal fala, acha que também você vai, né? O sexo vai ser uma área que vai ser um espetáculo, você vai ter toda hora que você quiser, todo dia, principalmente os homens, né? Os homens casam achando, né, que as esposas são máquinas de sexo. Né? Nossa, agora sim, agora que eu casei, eu vou fazer todo dia, toda hora, a hora que eu quiser, tá à disposição. Gente, para com isso, gente. Para com isso. Nem nós vamos aguentar todo dia. Nem nós homens, gente. Não é assim que acontece. Não. Isso é como é que eu vou dizer, sei lá, assim, é uma dança. É uma coisa que precisa ser vivida. As mulheres têm atrações diferentes. Né? O homem vê a esposa de lingerie e já está animado, pronto para a batalha, sempre alerta. A esposa não, ela é diferente, não adianta ela ver o marido de cueca. Não. Né? Ou na maioria das vezes, né? Não adianta, às vezes adianta, mas né? Na maioria das vezes isso não é o que chama a atenção da mulher. Né? A mulher precisa ser cortejada, ela tem que se sentir emocionalmente segura, né? Ela está se dando, se doando para o marido. Né? Então o marido também precisa ser compreensivo.
Não adianta tratar mal a esposa de manhã, sair brigando, chutando o cachorro, batendo na porta, cantando o pneu do carro de manhã, e depois à noite querer ter sexo. Não vai rolar. Não vai rolar, gente. Para com isso. Né? A mulher, para ela ter desejo, ela precisa ter intimidade. Ela precisa estar com o emocional satisfeito. Não adianta isso. Se você não supre as questões emocionais da sua esposa, você não vai ter uma boa relação de noite. Provavelmente você não vai ter. Mas se tiver, vai ser um negócio ruim, vai ser frio, e ela vai achar que foi ruim. Ela fala, tá vendo? Não devia nem ter feito. Foi uma porcaria. Né? Então, não case com aquela ilusão que tem nos filmes, né? Que vai ser aquele espetáculo, que eu não preciso fazer nada. É olhar um para o outro, pular na cama. Não é nada disso, Talvez gente. na lua de mel, né? Mas depois, depois de alguns meses, você sabe que não é assim. A rotina, o trabalho, né? Tantas coisas. E a mulher também, muitas vezes, casa iludida, achando que o marido é aquele príncipe encantado, igual dos filmes, dos desenhos, e das histórias e dos livros românticos. E aí ele vai ser sempre gentil, sempre cavalheiro, sempre perfeito, sempre educado, sempre aquele gentleman, atencioso. E aí você vai querer sempre... Não, só que ele é pessoa, ele é gente, ele é ser humano, pecador, e ele vai falhar, ele vai ser às vezes grosseiro, às vezes ele vai ser mal educado, às vezes ele vai te dar uma resposta atravessada, e aí ele vai querer do mesmo jeito. Né? Sim, porque tem uma questão interessante. O homem resolve alguns conflitos na cama. Para ele tá chateado, tá aborrecido por qualquer outra coisa. Fez aquele sexo maravilhoso, né? Fez amor com sua esposa, que ele ama. Aí tá resolvido. Resolveu, acabou os problemas. A mulher não, ela quer primeiro resolver para depois ir para a cama, né? Então, pensamos diferentes, somos diferentes, e aí você fica achando que só você é assim. E não. Todos os casais têm essa dificuldade, todos os casais são compostos por pessoas diferentes, que pensam diferente e que tem que se entender, né, de alguma forma, né? E abrir mão de coisas, se doar mesmo quando você vê que não é o ideal ainda, mas você vai abrindo mão de coisas para que, pelo bem do outro, por amor ao outro, né? E aí você alcança a excelência no sexo quando você é altruísta, quando você pensa no outro e não quando você é egoísta e pensa só em você mesmo, né? Gente, não tem coisa mais gostosa do que fazer amor com a pessoa que você ama. E aquele, como é que eu vou dizer assim, com parceria, com emoção, né, com desejo, com paixão entre os dois. Sabe, esse negócio de que, depois que já passou alguns anos, é tudo muito chato. Não precisa ser assim. Você tem que sempre alimentar a sua paixão, o amor. É como qualquer outra coisa, você para de fazer, não liga, não está nem aí, é tudo ruim. Não, mas você precisa estar sempre cortejando um ou outro, fazendo coisas que o outro gosta, né? Que o outro, não só no sexo, né? Mas no dia a dia, alimentando aquele amor, né? Nutrindo, cuidando, fazendo o bem para o outro. Vocês têm que sempre que girar e alimentar o círculo virtuoso. Eu faço bem para ela, que ela me faz bem, que eu faço bem para ela. E cada vez a gente vai ficando num ápice cada vez maior. Nossa, gente, essa mulher é demais, eu amo ela muito. Ela fala, nossa, esse cara é o cara perfeito para mim, pode ser barrigudo, cabelo branco, já assim, já meio acabadinho. Mas vai ser o cara perfeito para ela, porque é o cara que faz ela feliz. Com entendeu? certeza. Não precisa ser o príncipe encantado. Não. Né? Mas vocês têm que alimentar esse amor. Aí você vai ter um sexo maravilhoso. Não vai ser todo dia. Mas quando for, vai ser bom demais. Então essa é a sexta coisa que todo mundo devia saber antes de casar. É que não vai ter sexo todo dia. Mas não se iluda. Mas pode ser muito bom. Vai ser muito bom. Bom, e o nosso último conselho aqui, a sétima coisa, é que casar é bom demais, gente. Você poder partilhar a sua vida com alguém, não tem coisa mais gostosa no mundo. A gente vive mal casado porque nós somos pecadores, porque nós somos egoístas,
porque, né, nós só pensamos nas nossas coisas, nas nossas vontades. A gente é ranzinza, rabugento, né, não é compreensivo, né? Então, a gente precisa ser compreensivo um com o outro. O outro tem os seus defeitos, seus pecados, que precisam ser trabalhados com o Senhor. É trabalho dele, você pode ajudar, né? É trabalho dela, cuidar, né? Os meus pecados, os meus desleixos, as minhas coisas, é o meu trabalho, né? É cuidar. Mas eu sempre digo, né? Se Deus nos uniu, né? É porque era para um ajudar o outro. Sim. Então, quando ela me fala alguma coisa, olha, não foi legal isso que você fez, ou não gostei como você falou, mesmo com outras pessoas, olha, aquele jeito que você agiu hoje lá, eu estava ouvindo você lá no Viva Voz, falando com seus funcionários, não foi bacana, sei lá, qualquer coisa. Quando ela fala, eu tenho que ser humilde e pensar, opa, peraí, essa foi a mulher que Deus me deu, e ela me ama, e ela quer o meu bem. Pô, então acho que eu tenho que prestar atenção nisso. Será que eu estou sendo rude? Será que estou sendo insensível? Será que não estou atendendo às necessidades dela? E vice-versa, né? Estou falando de mim, né? Porque sou eu que estou falando. Mas mesma isso coisa. serve para os dois, né? Sim. Será que eu estou satisfazendo as necessidades emocionais dela? Ela pode pensar, será que eu estou satisfazendo as necessidades físicas dele? Quando a gente está falando de sexo, ou mesmo as emocionais. A minha principal linguagem de amor é toque, né? E o dela é tempo de qualidade. Será que eu estou investindo tempo nela? Né? Será que ela me beija e abraça numa quantidade que eu me sinto amado? Né? Se você trabalha para deixar o outro sempre se sentindo amado, feliz, vocês vão viver muito bem. Eles vão ter problema, como todo mundo tem problema, gente. Tem problema, às vezes acontece uma pandemia, a gente fica um ano em casa. Às vezes acontece, eu espero que nunca mais. Espero que nunca mais, é verdade. Às vezes acontece uma doença, um problema, na família, enfim. Vocês têm que tomar uma decisão difícil, né? Eu já fui demitido algumas vezes, né? E aí você tem que falar, opa, peraí, nós vamos ter que segurar os gastos, como é que nós vamos fazer? Eu não posso chegar em casa e contar para ela que fui demitido e ela me dar uma patada. Como? Você é incompetente, se você fosse bom, você não era. Entendeu? Um tem que apoiar o outro, problemas vão acontecer, né? Só que vocês, né, tem que pensar que a união de vocês é para sempre, é eterna. Sim. E vocês são do mesmo time, vocês têm que andar do mesmo lado. Não adianta cada um puxar para um lado, porque aí não sai do lugar. Ou então, quem estudou física, entendeu, de vetores, se cada um puxar para um canto que não seja necessariamente o oposto um do outro, a resultante vai para outro canto que nenhum dos dois queria. Entendeu? E acaba acontecendo uma coisa que vai ser ainda pior do que fazer a vontade de um ou do outro. Então, o casamento é uma ideia de Deus para unir as pessoas, né? E é uma ideia maravilhosa. Deus não faz nada errado. Deus não faz nada errado. Deus se engana, se assusta, leva um susto. Eu não imaginei que ia acontecer isso. Inventei o casamento, olha a bagunça que eles fizeram. Gente, não é. Deus é que teve a ideia de colocar um homem e uma mulher juntos e falou, vão viver juntos. Só que tem um detalhe, quando Deus inventou o casamento, não tinha pecado ainda, né? E aí era tudo perfeito. Então, o que faz com que o casamento não dê certo não é o casamento em si, é o pecado. É o pecado que nós alimentamos dentro de nós, né? E é isso que faz com que o casamento não dê certo. Porque o casamento é muito bom. Mas sabe quem dificulta o meu casamento? Eu. Ah, sim. E eu também. Entendeu? Se não fosse eu, meu casamento seria ótimo. É verdade, gente. E se não fosse eu também. O casamento é uma ideia maravilhosa de Deus. Coisa boa. Eu não sei o que seria da minha vida sem a Aline. Sem os meus filhos. Entendeu? Uma coisa espetacular. Deus só faz coisa perfeita. É verdade. Acreditem nisso. Então, a 7ª coisa que você deve saber sobre o casamento é que é bom. E se não está bom, a culpa é do seu pecado. Se arrependa, confesse, entregue a Deus a sua vida de verdade, cada aspecto da sua vida.
E aí o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa é que vai ser beneficiado com a transformação da sua vida. Amém. Né? Entregue a Deus a sua vida, toda ela. Não só um pedaço, mas todos os detalhes. E aí o seu casamento vai ser beneficiado. Se hoje não está bom, peça ajuda a Deus. E você vai ver. Arrependa-se, olhe para dentro de si mesmo e veja qual é a sua parte no problema. E você vai ver como o seu casamento vai ser um espetáculo, vai ser uma maravilha. É isso aí, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Isso. Semana que vem a gente tem uma nova série que vai ser muito legal. Nós já estamos preparando e vocês vão gostar com certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente. Né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, acompanha a gente, né, aqui no YouTube. Compartilha com seus amigos. Quem sabe alguém está precisando ouvir essa palavra de hoje para ele também, para a vida dele. Um beijo, até mais. Tchau, gente.